queridos! Vamos começar a nossa aula. O nosso tema de hoje é diversidade cultural e manifestações populares. Vamos lá? A nossa aula de hoje vai ter como tema diversidade cultural e manifestações populares. E aí, meus alunos, vocês sabem o que quer dizer diversidade? Diversidade é o mesmo que variedade. Então, aqui no Brasil, nós temos uma variedade de manifestações populares. E o que é manifestação cultural de um povo? Professora, me explique o que é isso, que eu ainda não entendi. Vou explicar agora para vocês. É toda forma de expressão humana na qual o ser humano expressa a sua cultura, seja por meio de celebrações ou rituais, ou nas danças e festa. É toda forma de expressar uma cultura. Podemos citar também como exemplos as músicas, as vestimentas e até o sotaque de determinado povo ou de uma região. Como surgiu as manifestações culturais? Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes e entre outros que contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Essa mistura influenciou o povo brasileiro com as suas danças. É tanto que a chamada que eu fiz com vocês, apareceu uma pessoa com uma vestimenta. Quando você vê aquela vestimenta, quando você escuta aquele frevo, você já sabe que estamos falando de Pernambuco, Recife. É o frevo pernambucano. Isso é uma manifestação cultural. Quais as principais características de uma manifestação cultural? Novamente, o figurino dos dançarinos e o gênero tocado pelos instrumentistas são as principais características da manifestação cultural. Pelo figurino, você já sabe do que se trata. Pela música que você está lá escutando, você já sabe o que é que vai se apresentar. Além dessas características, temos também o patrimônio cultural, a cultura material e a cultura imaterial. Agora vamos ver um pouquinho sobre o que é essa cultura material. O que é essa cultura imaterial? A cultura material são os utensílios, tipo os instrumentos. Vocês podem ver aí os instrumentos da capoeira, do axé, as comidas típicas, que cada região no nosso Brasil tem uma comida típica que a gente sabe que tem. A feijoada que foi trazida pelos africanos, a tapioca, o beiju, o bolo de rolo, a muqueca de peixe. Todas essas coisas são a cultura material, além das vestimentas, que a gente identifica a manifestação cultural daquela região. Certo? Festas juninas. Nós sabemos que é representada pela quadrilha. As comidas típicas do São João, que a gente sabe que é a canjica, a pamonha, o milho verde. Não tem como negar. Falou em festas juninas, a gente sabe que tem a comida típica daquela região, das citadas regiões. E aí tem o boi-bumbá, tem a festa de Paratins, né, que é a festa do peão boiadeiro, né? Tem a linguagem através da literatura de cordel, tem as pinturas. A cultura material é aquela cultura palpável, que você pode apalpar, você pode tocar, certo? E a cultura imaterial é aquela cultura abstrata. São as crenças, né, no que eu creio, crenças. E são as tradições. Existem tradições que a gente não consegue tocar, mas a gente sabe que existe. E as artes, né? Vocês estão vendo aí as artes. A capoeira é uma dança em ritmo de luta, né? Mas não deixa de ser uma dança. Tem todo um aparato instrumental, uma música que acompanha, que quando toca a gente sabe que está se falando da capoeira. Qual a importância da preservação das manifestações, essas manifestações culturais?
Preservar a cultura ajuda a manter as tradições para que habitantes de uma região se reconheçam nas manifestações criadas e mantidas de forma espontânea. Como aqui em Goiânia, né, nós temos o caboclinho. A gente se reconhece dentro dessa cultura do caboclinho, que a gente já sabe que é de Goiânia. Tem também o maracatu, que a gente sabe que é aqui do Nordeste. Ademais, a partir do momento em que uma nação é conhecedora da sua própria história cultural, há um maior entendimento e valorização da identidade nacional. É quando você reconhece a memória do seu povo. Portanto, a preservação de memórias e bens culturais é necessário para a difusão dos seus valores no processo de formação social. Há uma coisa também que eu quero falar para vocês, que eu não falei nessa questão das manifestações populares, e que eu tenho que falar, que é uma coisa que todo mundo gosta. É com relação ao folclore, essa manifestação popular, que vem de uma palavra inglesa. Folk significa povo, e lore significa conhecimento, sabedoria, certo? E não podemos deixar de esquecer que o folclore é trabalhado no contexto escolar. Todo ano nós trabalhamos isso demais com os nossos alunos, lembrando das figuras folclóricas, como o Saci-Pererê, a mula sem cabeça, o Curupira, a Iara. Então, eu não podia deixar de falar para vocês do folclore. Então, terminando aqui essa minha explicação para vocês, agora eu vou passar para vocês a nossa atividade, o para casa. O para casa da gente, junto com a mamãe, tia, avó ou responsável, peça para se caracterizar com alguma manifestação popular da sua cidade. Faça um vídeo ou tire uma foto e envie para a sua sala de aula virtual. Obrigada. Estamos juntos, separados.